Boa noite, turma. Tem a entonação certa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Né? Você vê que toda vez que eu abro o vídeo, eu falo, boa noite, turma. Eu estou fazendo o quê? Recebendo vocês. Né? Vocês imaginam se eu chegasse aqui e falasse assim, boa noite? Como é que vocês iam se sentir? É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Sobre comunicação. Como nós nos comunicamos e o quanto é importante esse pequeno detalhe da venda, que na verdade eu vou dizer para vocês que é praticamente 100% da venda está na comunicação, em como você se comunica. Existem cursos de oratória para isso. Eu vou dizer para vocês que falar sempre foi uma coisa fácil para mim. Eu sou vendedora há 35 anos. Mas no começo não foi. No começo eu queria ficar escondida, não queria falar. O que foi que me fez falar? Foi conhecer aquilo que eu estava falando, né? O que eu ia oferecer. Então, tudo isso é um contexto que vai te ajudando. Por exemplo, quando eu comecei no marketing de rede, dar o meu depoimento era a pior coisa do planeta. Né? Eu queria sair correndo. Primeira vez que eu dei depoimento numa caseira, eu chorei. O Nonato teve que me substituir, porque eu não consegui. Isso tudo é comunicação, né? E a importância e o valor que você dá para a mensagem que você está levando. Isso é comunicação. Então, é como você leva a mensagem que você quer passar. Então, vamos começar falando sobre a comunicação visual. Então, como você se veste, como você se comunica visualmente. Existem dezenas de cursos sobre isso, inclusive visagistas que cuidam da sua imagem, para que a sua imagem pareça com aquela mensagem que você quer passar, né? Quem acompanha a Ana Lua Negrelli deve estar vendo que ela está fazendo o visagismo dela junto com a Isabela, que é a esposa do Beto Carvalho, que está lá na Austrália, tá? Conduzindo a Ana Lua para que ela tenha uma imagem condizente com aquela mulher que ela quer passar nas telas, no presencial, para que ela possa, de fato, ter a credibilidade que ela gostaria dentro do trabalho que ela quer desenvolver. Então, o visual é o primeiro passo. E eu posso dizer para vocês que dentro do mercado que a gente atua, que é de longevidade, né, de rejuvenescimento, que é o mercado que nós atuamos e vamos seguir atuando neles, se você não tiver a preocupação com a sua imagem, você já começa interrompendo a sua comunicação, não levando credibilidade naquilo que você fala. Então, a tua imagem ela é fundamental. Se você tem a pele toda desgranhada, né? Não mostra cuidado. Se você tem o cabelo bagunçado de qualquer jeito, não tem a preocupação num bom corte ou num bom penteado, ou em estar ordenado, não precisa seguir nenhum padrão, mas precisa ser visualmente harmônico. É sobre a harmonia de se apresentar, né? Por exemplo, eu tenho ficado com o cabelo mais preso, porque ele está numa altura que me incomoda. Para mim, quando eu deixo solto, as pessoas acham lindo, mas eu não gosto. Então, eu tenho mantido ele mais preso. Por quê? Porque eu me sinto mais confortável. A minha segurança é maior quando eu estou com o cabelo assim. Claro que em casa, eu estou em casa, mas quando eu estou me comunicando com as pessoas, eu uso a imagem que eu gosto, que as pessoas possam interagir, seja agradável para as pessoas. Então, isso é muito importante. Então, para começar pelo cabelo, para começar pela pele e depois pelo teu corpo. Como é que o teu corpo está? Né? Como que você está acima do peso? Muito acima do peso?
Como você quer passar uma imagem de credibilidade se você está acima do peso? A gente está falando de longevidade, de qualidade de vida. Então, não é sobre as suas questões emocionais, nem sobre as suas questões pessoais, né, de alimentação. É sobre a imagem que você vai passar para as pessoas. Não tem problema nenhum você ser mais cheinha ou mais cheinho. Não tem problema nenhum. Se você se veste adequadamente, se você se comporta de uma forma adequada. Então, está tudo bem. A questão é o sobrepeso, né? A pessoa que está além do limite. Porque cada um tem um formato de corpo, cada um tem, né, uma dinâmica corporal e tudo bem. Estou falando para aquilo que excede. Tudo que excede causa estranheza no outro. E aí isso atrapalha o fluxo. Por quê? Porque a pessoa deixa de prestar atenção naquilo que você está comunicando e fica prestando atenção em você, né? Então, isso é muito complicado. Eu vou dar um outro exemplo. Como você se veste quando você vai fazer uma apresentação ou quando você está no dia a dia? Se você usa decotes, se você usa shortinhos, mini saias, etc., o que que você acha que vão olhar para você? Porque você fala ou para o teu corpo? É a mesma coisa os homens. Se o homem vai de regatinha ou de camisa aberta, com o peito aberto, né? O que que você acha que as pessoas vão olhar? Para o que ele fala ou para como ele está vestido? Então, tudo isso é muito importante. Isso é o primeiro impacto. É como a pessoa vai enxergar você através daquela linguagem que você está passando. Então, tudo isso é muito importante. Se você quer vender, a seriedade e a neutralidade é fundamental. Tudo que é em excesso tira a atenção daquilo que você quer comunicar. Então, isso por que que, desde muito tempo, executivos de negócio usam terno? Vocês sabem? Eu trabalhei muitos anos como executiva de negócios, né? Porque se vocês deixarem os homens se vestirem como nós mulheres nos vestimos à vontade, né, entre aspas, vocês não têm noção do que acontece. Que os homens não tinham, né? Hoje em dia está muito melhor, mas há 20, 30 anos atrás não tinha o menor discernimento. Em algumas empresas existia o casual day, que é o dia casual, né? Que você podia ir de jeans e camisa de manga curta e etc. Vocês não têm ideia do que era. Dá vontade de chorar, que eles não tinham a menor noção do que eles vestiam. Então, o terno foi feito para isso, para poder deixar uma aparência comercial. E por isso, inclusive, que muitas mulheres, como vendedoras, lá 20, 30 anos atrás, eram mal vistas, porque elas precisavam se vestir como mulheres. E muitas delas usavam decotes, usavam regatas, usavam mini saia, e aí denegria a imagem da vendedora, porque fazia com que essa linguagem transparecesse vulgaridade na hora da venda. Então, tudo isso, olha só quanta coisa complexa. Parece simples, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer uma apresentação, uma caseira, quando você vai num A1, quando você vai fazer uma apresentação numa reunião, numa Open, estar adequadamente vestido é muito importante. Para quê? Qual é o ponto? Para que as pessoas prestem atenção no que você vai falar e não fiquem incomodadas com a tua aparência. Então, mais uma vez, é só prestar atenção no bom senso do que socialmente é aceito e do que é justo, para que não passe nem diminua, né? Não seja desleixado, tipo, não vai de chinelo, né? Bermuda e chinelo
Mesmo que você more na praia, não sei se você vai encontrar a pessoa na praia, né? Aí é outra coisa, mas se você vai encontrar num shopping, se você vai encontrar num café, se você vai fazer uma reunião de negócios, vá vestido para uma reunião de negócios. Esse é o ponto, o primeiro ponto. Se você vai fazer uma reunião por Zoom, como nós estamos aqui, o que é importante? Vou mostrar para vocês, tá? Será que vai aparecer? Não. Ter um ring light, ter uma luz adequada, onde quem está te olhando possa ver quem você é. Então, imagina você numa sala escura, cheia de sombra, toda descabelada, que credibilidade você vai ter? O visual, é a credibilidade. Por que eu coloquei esse fundo de biblioteca? Nós estamos falando de estudo. Se eu estivesse falando de uma situação zen, eu colocaria uma lua, né? O que eu estou passando na imagem aqui para vocês? Vamos estudar juntos. Olha quanta sabedoria. Entendem? Imagem, comunicação. A gente comunica em pequenas coisas. Pequenas situações nós estamos quase comunicando. Então, isso aqui é só uma parte, tá? Muito importante, inclusive. Muito importante a minha proposta é que você avalie como você se comunica. Aonde você pode melhorar a sua comunicação visual para que você possa ter mais credibilidade naquilo que você fala e na forma como você fala. Então, por exemplo, quando a gente fala, abram a câmera em lugar adequado, eu coloco isso em todos os meus textos de Zoom, coloco. Abra a câmera em lugar adequado. O que é um lugar adequado? É você sentado, podendo anotar, num lugar de trabalho. Então, se você está na praia, se você está no trabalho, se você está no carro, não abra a câmera. Eu vou dizer por quê? Porque incomoda. O interlocutor que está aqui, vê uma pessoa que está com o carro e o negócio assim, vocês não têm noção do como incomoda. Porque fica chamando atenção, entendeu? Então, tudo isso é comunicação. É como você vai entrar em contato com o outro. E é como você quer que o outro te veja. Qual é o respeito que ele vai ter por você? Então, por exemplo, quando a gente diz estejam com a câmera aberta, ou seja, tem 3 pessoas com a câmera aberta, todas as outras estão com a câmera desligada, ou porque estão fazendo outra coisa, muito provavelmente, ou porque de fato não estão a fim de abrir a câmera e mostrar que estão presentes. Vocês querem ouvir, mas nem tanto. Comunicação. Então, para mim, essas outras pessoas todas estão comunicando para mim que elas não querem participar, de fato, do que a gente está fazendo aqui juntos. Então, tudo isso, comunicação. Então, qual é o valor que você quer ter dentro do contexto? Eu não quero as desculpas de vocês, entendeu? Eu estou só falando para você prestar atenção nisso. Eu não quero que você diga, estou no trabalho, estou dirigindo, estou no cabeleireiro, estou não sei onde. Eu sei que cada um de vocês tem os compromissos, vocês estão buscando estar presentes, muitos não poderiam estar presentes e estão mesmo assim presentes. Mas eu estou falando do compromisso que fica para quem está do outro lado. Só para vocês entenderem. Quando vocês fizerem um treinamento ou uma apresentação, isso é outra coisa. Quando vocês fazem uma apresentação, precisa dizer para o seu convidado que ele tem que estar com a câmera ligada em lugar adequado. Precisa. Por quê? Porque você vai entrar em contato com alguém. Olha o que eu estou dizendo. Você vai o quê? Entrar em contato com alguém. O outro precisa o quê? Entrar em contato com você.
E o contato visual é o primeiro, mais uma vez, para dar credibilidade, para dar, de fato, interesse por aquilo que você está fazendo. Então, o primeiro sintoma de que a pessoa não tem interesse por aquilo que você está fazendo é quando ela não liga a câmera. Esse é o primeiro sintoma. Então, se você está... Eu já fiz uma vez uma apresentação que a mulher não ligou a câmera, mas deixou o microfone ligado. E ela estava cozinhando com a família. Me passa o feijão aí, não sei o quê, pega na geladeira, cala a boca, menino, não sei o quê. Entendeu? E eu quieta, esperando a outra convidada e vendo que a pessoa não tinha o menor interesse. Qual era o interesse dela de assistir a apresentação? Nenhum. Ela estava preocupada em dar o jantar para as crianças. Então, não é assim, você fazer uma apresentação e você trabalhar com relacionamento e com aprendizado, com tudo isso, é um compromisso. Vocês imaginam se eu venho aqui falar para vocês? Então, pessoal, o que eu queria dizer para vocês é que... Ai, só um minuto. Então, né? Como é que vocês iam? Vocês iam estar aqui no treinamento da semana que vem? Não iam. Nossa, aquela Ana CFG maluca, né? Ela dá o treinamento com a câmera desligada. Então, é, assim, isso, é o seu compromisso com você, com o seu negócio, com o que você vai fazer. Comunicação, parte fundamental para que você possa vender qualquer coisa. Qualquer coisa. Muito bom. Agora vamos para outra parte. A comunicação não verbal, isso tudo está naquele livro lá que eu falei, tá? Os objeções. Eu mostrei o livro, mas ele não apareceu. Mas é o objeções. Essa parte que eu vou falar está lá, tá? Que é dentro da sua linguagem, ou seja, como você fala. Então, é a segunda parte. Primeiro é como você se mostra, né? Visualmente. Agora vamos falar para a linguagem, como você fala. Então, eu dei o exemplo quando eu comecei. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Alguns exemplos de como incomodar o outro, como chamar a atenção da forma errada, né? Então, a forma como a gente fala, ela é fundamental. O tom de voz que você coloca é fundamental. Então, quando a gente trabalha hoje através de WhatsApp, muitas vezes, ou mesmo de telefone, você precisa estar concentrado naquilo que você vai fazer. Então, coisas que você precisa prestar atenção. O tom gritante ou agudo demais mostra desespero, né? Mostra que você está agoniado, dá uma má impressão. Você fala rápido demais quando você não consegue falar, entendeu? Quando você fala rápido demais, a pessoa não consegue prestar atenção e desconecta do que você está falando. E quando você fala e não tem segurança no que você está falando? Então, estude antes, para que você não fique gaguejando sem querer. Você nem percebe que você está gaguejando, mas você está gaguejando porque você não está seguro na tua fala. Outra coisa interessante, quando você fala alto demais, você está querendo se sobrepor às pessoas e você fica falando alto demais. Isso é muito comum também, tá?
Aí, quando você vai encontrar com alguém, né? Inclusive, eu vim ouvindo uma reportagem falando sobre o Oscar de ontem, e falando sobre uma apresentadora de TV que fez uma cobertura e que não deixava ninguém falar. E é uma apresentadora famosa que interrompia a fala dos críticos, imagina? E chegou até a dar opinião no que o crítico estava dizendo. Diz que ele falou assim: ela tem 4 anos de não sei o que lá. Ela falou: não, não, eu li que é 7. Imagina. Então, isso é muito comum. A pessoa, quando está apresentando o negócio, quando você está conversando com alguém a respeito de negócios ou de vendas, você interromper o que a pessoa está falando para dizer que você está certa e que ela está errada. E eu vou dizer que isso é tão comum, isso é muito comum. Eu mesma fazia muito isso. De nervoso. De nervoso, eu interrompia a pessoa porque eu não queria que ela me trouxesse objeção. Então, eu já interrompia e já tratava de humilhá-la intelectualmente. Coisa horrorosa. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, sabe? Com o detalhe da comunicação. Vamos lá. Quando você está na frente das pessoas, junto, né, com alguém, conversando e tal, não sei o quê, gesticular demais, isso incomoda. Nós que somos italianos sabemos o quanto a gente gesticula para falar, né? É natural que a gente fale com as mãos também, mas demais tem que tomar esse cuidado. Outra coisa que incomoda muito as pessoas é você ficar tocando nelas. Aí você põe a mão no ombro, aí você segura na mão da pessoa. Se você não tem intimidade, né? Não faça isso. Não tem um monte de gente que fica pegando você e você vai se esquivando assim? Você vai se esquivando, né? E a pessoa pega no teu braço e falando, né? Então, tomar esse cuidado de não ficar pegando nas pessoas. Outra coisa, ficar apontando. Quando você aponta, você, na verdade, está afastando a pessoa de você. Então, tipo, foi você, porque você, entendeu? Isso também é uma coisa bastante comum, né? Em algumas pessoas que querem, na verdade, se proteger, se defender. Então, elas apontam para que a pessoa não preste atenção no que ela está falando e fique acuado. Ah, falar com a cabeça baixa. Sabe, pessoal? Eu vim aqui conversar com vocês. Eu estou querendo fazer uma apresentação sobre falar sobre algumas questões da comunicação, né? Agora, aqui eu estou olhando para vocês. É completamente diferente. Outra coisa fundamental, quando você, para mostrar segurança, quando você vai apertar a mão das pessoas, aperte a mão das pessoas. Aquela mão boba, nossa senhora, tem nada mais irritante do que aquela mão boba, aquela mão mole, molenga, que você aperta, não fica, né? Então, mostra segurança quando você aperta a mão da pessoa de verdade. Outra coisa também, para nós mulheres, é a questão de não demonstrar muita intimidade. Então, você não vai sair beijando e abraçando qualquer um, nem qualquer uma. Né? Você tem que entender ali qual é a relação que você tem com aquela pessoa. Claro, com seus amigos você abraça, beija, rodopia, faz o que você quiser, mas numa relação comercial inicial, precisa entender, porque tem pessoas que, se você vai, mesmo mulheres, se você vai cumprimentar com um beijo, a pessoa já se sente invadida. Né? Então, eu, por exemplo, que voltei para o mercado corporativo, tem mulheres que me mandam abraços. Abraços. Mostra o quê? Seriedade. Não é na primeira conversa que você vai mandar beijo. Você não conhece a pessoa, vai mandar beijo. Você fala atenciosamente.
uma relação comercial. A gente que trabalha com marketing de rede tem a mania de querer deixar a pessoa íntima da gente muito rápido. E isso muitas vezes não passa credibilidade. Então, a gente tem que ter essa preocupação de entender, né, a comunicação do outro para que você possa corresponder com aquela comunicação. Então, esse é um ponto importante. Interromper a fala. Falar com a mão no ombro, né? Isso é muito comum nos homens. Os homens fazem muito isso, de falar com a mão no ombro do outro, que é tipo segurando o cara não fugir, né? É muito comum, a gente vê muito isso, assim, o cara tentando se esquivar e o cara segurando. É muito comum, né? Aí, outra coisa, falar com as mãos no bolso. Isso mostra insegurança. Aonde que você coloca a mão? Eu fiz um curso uma vez de PNL, você deve dar uma mão na outra, assim, e ficar abaixo do seu corpo. Que aí você não fica mexendo feito uma louca, nem feito um louco, não põe no bolso, nem fica mexendo em nada, entendeu? Você põe uma mão na outra e segura. Eu até brinco, toda vez que eu ia fazer reunião, que a gente era chamado, os diretores eram chamados no palco, eu e a Elaine Violino estávamos sempre com a mesma postura, com as mãos da mesma forma. Toda foto que a gente saía com a mão da mesma forma. PNL, a gente estava com a mente treinada já. Apresentação em público para mostrar segurança e mostrar quietude no corpo, uma mão na outra. Então, tudo isso é o quê? Comunicação, como você se comunica. Você imagina se eu subo no palco pondo a mão no bolso, enfiando a mão aqui, não sei o quê. Como é que. Né? Coitada. Ou ela está nervosa, ou ela está com um problema ali, né? Para homens, pelo amor de Deus, homens, não coloquem a mão no bolso. Mulheres, quando vem um homem colocar a mão no bolso, dá um incômodo que vocês não fazem ideia. A sensação é horrorosa para nós mulheres. O homem lá enfiando a mão no bolso, não é, mulherada? Parece bobagem, mas tudo isso é o quê? Porque qualquer atitude que você faça que tire a atenção de com quem você está falando, cortou o assunto, entendeu? Cortou a comunicação. E a pessoa está com a cabeça em outra coisa e não naquilo que você está falando. Então, olha como pequenos detalhes são importantes para que você possa passar, de fato, o que você, a mensagem que você quer passar para o outro. Então, para nós podermos ter mais assertividade, a gente precisa revisar como a gente está se comunicando. Isso vai fazer com que a gente cresça, né? Então, se você vai mandar uma mensagem por WhatsApp, por exemplo, a segurança na tua voz, né? A forma de você falar. Se você, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem pessoas que se incomodam com áudios longos. A maioria, inclusive. Muita gente se incomoda com áudios longos. Então, se você manda, inclusive esses dias para uma amiga, eu mandei para uma amiga, hein? Amiga? Quer dizer, eu achava que era amiga, né? Mandei um oi, você pode falar, estou precisando tirar uma dúvida. Ela falou, claro, Ana, falou, vou te mandar um áudio. E mandei 3 áudios de 1 minuto e pouco. Ela não me respondeu, gente. Ela não me respondeu. Não sei se ela não ouviu, se entrou outra coisa na hora e ela foi fazer outra coisa e esqueceu, ou se de fato ela não estava com saco de ouvir 3 áudios de 3 minutos, que eram importantes, porque não dava para falar em menos tempo. Eram 3 assuntos, eu dividi cada áudio num assunto. Então, a gente precisa entender a linguagem do outro. Graças a Deus não era urgente, eu resolvi de outra forma,
né? Já sei que eu não posso contar com ela por áudio. Se eu tiver que falar com ela, eu vou ter que falar em mensagens curtas, simples e diretas. É a linguagem dela. Se eu quero me comunicar com ela, eu tenho que saber como me comunicar com ela. Existem duas formas de eu compreender isso, de eu ficar incomodada, nossa, ela não me ouviu, não quer falar comigo, ou de eu entender qual é a linguagem dela. Então, a gente que vai vender, que vai prospectar, que vai falar com pessoas, a gente não pode querer que o outro se comunique da forma que a gente se comunica. A gente tem que prestar atenção como é que ela prefere. Você quer que eu te ligue ou posso te mandar um áudio? Ela vai explicar. Não, escreve aí para mim, né? Tem pessoas que falam assim. E tem pessoas, por exemplo, que escrevem no WhatsApp, cada 3 palavras dá um enter. 3 palavras, um enter. 3 palavras, um enter. E no fim, uma interrogação. Sozinha. Fica o seu telefone. A pessoa falando com você. Não é? Não tem gente assim? E tem pessoas como eu que escrevem um texto inteiro num único post, que incomoda algumas pessoas. Então não tem como a gente saber, né? Não tem. A gente tem que ter a maleabilidade de compreender como o outro se comunica, porque hoje em dia, com as redes sociais e com as diversas formas de contato, a gente tem que entender como que o outro se comunica. Inclusive, o Jeb, aqui do livro, dá um exemplo, né, de uma prospecção de uma pessoa que está fazendo uma prospecção para a abertura de um negócio, e ele mandou 30 mensagens pelo LinkedIn, ligou 135 vezes para a pessoa, e o cara sempre dizendo não, 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 não. Tipo Seraquides com Marcos Clemente. Um dia, o cara ligou na 136, 136 vezes, né? Não vou lembrar o decimal disso. O cara atendeu e falou: Nossa, que bom que você me ligou. Eu estou mesmo querendo entender um pouco mais do serviço que você presta. Então, como que a gente vai saber se a nossa insistência está sendo excessiva ou não? Não tem como saber. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que não insisto. Se a pessoa me diz não, eu só vou lembrar dela 1, 2 anos depois. Eu não sou uma pessoa que fico de mês em mês mandando mensagem, nem perguntando, nem tentando entrar em contato. Tá certo? Tá errado? Não sei, né? É a minha forma de se comunicar. Por quê? Porque eu não gosto que façam isso comigo. Então, eu não faço para o outro aquilo que eu não gosto que faça para mim. Mas tem vendedor que vence pelo cansaço? Tem. Então, é a sua forma de se comunicar tem que estar condizente com você. Porque o cara que está do outro lado fala assim, nossa, lá vem aquele chato de novo falar comigo, né? Eu tinha um corretor aqui que um dia eu virei para ele e falei assim, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você está sendo inconveniente. Você dia sim, dia não, me manda um imóvel. Eu não quero comprar imóvel. Eu já falei para você que eu não vou comprar imóvel, que não é o momento. Eu falo isso para você e você continua me mandando imóvel. Você quer que eu te bloqueie? É isso? Ou seja, o que que eu fiz? Eu me comuniquei com ele. Eu mandei uma vez para ele, ele não me atendeu. Na segunda vez, eu falei direito, com mais detalhes, para ver se ele entendia o que eu estava falando. Nunca mais ele me mandou imóvel. É isso. Eu fui clara na minha comunicação. Eu não agredi ele, eu não xinguei ele, eu não. Inclusive, há muitos anos que eu não me irrito com qualquer pessoa. Assim. É muito difícil. Muito difícil alguém me tirar do sério. Assim.
Me tirar do sério precisa estar, eu estar muito desequilibrado, que não tem sido comum, graças a Deus, né? Mas essas são as partes mais importantes da comunicação, verbal e não verbal. Então, é a forma como a gente se comunica que vai fazer completa diferença aí no desenvolvimento da conversa, né? Não tem certo, não tem errado, tá, gente? No sentido do seu tom de voz, de como você se veste, de como você. Quer dizer, tem errado, né? Errado tem, errado tem. Não tem comparação, ou seja, ninguém tem que ser igual a ninguém, mas tem que haver bom senso e seriedade para que você possa ter bons resultados. Certo? Vamos dar exemplo aí? Eu estava fora, ouvindo, Hã? faz- fazendo uma tapioca para eu comer, sem camisa. Aí, quando eu acabei, vim aqui, tentei, com camisa, sentado no local e pronto, para não Muito bem, ficar muito bem. passando. Isso mesmo, passando uma imagem de credibilidade, né, Roberto? É, Isso é importantíssimo, isso faz completa diferença. Uma vez o Nonato foi fazer uma apresentação logo no começo, não havia ainda, e o cara ligou a câmera, era no Skype. O cara ligou a câmera, colocou na cama o computador e estava cortando a unha do pé. Eu e a Val uma vez, né, Val? Fizemos uma apresentação para uma maluca que estava no cabeleireiro. O secador. É. Pintando o cabelo. E aquele barulho de secador, né? E a gente falava: você está ouvindo a gente? Claro que ela não estava prestando atenção em absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, assim, quando a gente vai prospectar alguém, quando a gente vai fazer um Zoom, um Teams, qualquer coisa nesse sentido, né? Um vídeo de WhatsApp, que seja, né? Falar pelo WhatsApp, é muito importante saber se a pessoa está querendo falar com você, se ela pode falar com você. Porque se ela, de fato, não. E se colocar dessa forma, não vai ofender. É o contrário. Vai mostrar que o que você tem é sério, é importante. Uma vez eu tenho uma downline que tive uma downline e a gente foi fazer uma apresentação e a mulher marcava e desmarcava. Na terceira vez, ela virou para mim e falou assim: Ana, ela está no clube, mas falou que vai atender a gente. Eu falei, tá bom. Então vamos falar com ela no clube. E aí ela ligou o telefone e ela ficava andando, e o marido chamava, e não sei quem trazia o drink, e não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, fulana, vamos fazer uma coisa? Eu sei que você está tendo boa vontade, que a fulana te chamou para fazer essa, para me ouvir, mas eu de fato quero ser ouvida. Então, eu quero saber, você tem interesse em conhecer o negócio que a fulana está querendo te apresentar? Ela te explicou mais ou menos sobre o que é? Porque eu não quero perder nem o seu tempo, nem o meu. Eu sei que você está aí no clube, se divertindo com seus amigos, mas eu estou trabalhando, esse é o meu trabalho. Nossa, a mulher ficou constrangidíssima. E na próxima vez que ela marcou, 20 dias depois, ela falou: deixa eu voltar de férias e a gente vai se falar. E ela estava numa sala, sentada, ouvindo. Então, muitas vezes, você achar que pode fazer de qualquer jeito, para pelo menos a pessoa te ouvir, ela não está ouvindo nada, absolutamente nada. E você está perdendo seu tempo fazendo ela perder o seu tempo, e mais, pior do que você perder o seu tempo, ou fazer a pessoa perder o dela, você perdeu o quê? A credibilidade com a pessoa. Porque você não respeitou o seu negócio, o seu trabalho.
Então, comunicação, como a gente se comunica é fundamental. E o que a gente comunica, né? Fala, Beto. Eu, eu cometi um erro desse. Fui em Alagoinhas, um cabeleireiro, que já conhecia mais ou menos o tipo de marca de relacionamento. Aí fui eu e João lá falar com ele, só que ele não parou de trabalhar. Não adianta você fazer isso. A sua colocação, eu estou trabalhando, você está se divertindo, vamos marcar uma outra hora, é a melhor coisa que tem. Ele estava trabalhando também, mas o trabalho, ele não presta atenção, ele estava focado no trabalho dele. Então, nunca, já não, agora não, se você não pode agora, a gente marca outra hora que você possa. E acabou. Eu cometi esse erro também com esse cabeleireiro lá. E o cara parece que é um cara bom de cabeleireiro lá em Alagoinhas, conhecido. Queimou. Eu perdi meu É, tempo e não adiantou nada. exatamente, exatamente. Ó, logo no começo do negócio, eu era muito rígida com isso, e quem trabalhou diretamente comigo no início, a Lúcia, a Val, né, são pessoas que trabalharam diretamente comigo, que estão aqui na sala, né, fora outras. Mas eu lembro de um caso muito contundente com a Nanda Castro, que a equipe dela toda era da Bahia, e eu dava suporte para ela aqui em São Paulo, né? Porque ela é comissária de bordo e tinha horários muito diversos. E aí um dia ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha conseguido marcar com uma amiga dela, que era cabeleireira, e que de segunda-feira não trabalhava, portanto, na segunda-feira ela podia, na parte da manhã, se eu poderia atendê-la. Eu falei, claro, posso, que horas? Ah, na Vila Madalena. Ah, nossa, ótimo, lá de casa. Marcamos lá 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, ou coisa assim. Eu falei, me passa o endereço, né? Ah, que café a gente vai? Ela falou, não, não, nós vamos na casa dela. Ela está de folga e ela vai ficar por lá e a gente vai na casa dela. Eu falei, de jeito nenhum. Eu não vou na casa de ninguém. Você marque num café. Tem vários cafés ali na Vila Madalena, marca num café. E diga que nós vamos estar lá no café às 10 horas da manhã. Ela fala, mas ela falou que prefere em casa, porque ela fica mais à vontade. Eu falei, é justamente o que eu não quero. Eu não quero que ela fique à vontade. Eu quero que ela preste atenção no que a gente vai dizer. Então, a tua missão é marcar com ela. Se ela disser que não pode, que não, ela vai dizer, não tem interesse, e pronto, tudo bem. Olha que alívio. Você não vai perder tempo, nem eu, né? Uma pessoa que não quer. Você falar com uma pessoa que não quer não tem nada mais desagradável do que você falar com uma pessoa que não quer, que está fazendo um favor para você de te atender só porque você está ali meio que insistindo de que é uma coisa boa para ela. E ela ligou para a mulher muito temerosa, porque ela acreditava que a mulher, por ser cabeleireira, né, Dadinha? Isso é muito comum, né? Por ser cabeleireira, achou que ia entender, e a mulher disse que ela não ia sair da casa dela para conhecer oportunidade nenhuma, que ela não tinha interesse. E a partir de então, a Nanda nunca mais marcou, nem no estabelecimento da pessoa, nem na casa da pessoa. E passou a marcar com seriedade, valorizando o trabalho dela. Isso é um erro muito comum. Você achar que indo na casa da pessoa vai fazer. Não, vai tocar campainha, o cachorro vai latir, o filho vai chamar, né? Quando você vai na casa dos outros, no interior é diferente se você conhece a pessoa. Mas se você não conhece a pessoa, você tem que marcar num lugar neutro para que a pessoa possa parar e prestar atenção em você. Então, é diferente, por exemplo, lá a Janaína, né? A Janaína lá em Fernandópolis vai na casa das pessoas, porque lá é hábito você ir tomar um café, mas a pessoa para prestar atenção. Você tem que entender o hábito da cidade, os costumes da cidade. Em São Paulo, não dá. Vai num consultório médico. Marca no consultório da médica ou do médico. Ele vai te colocar lá na fila com um monte de outros revendedores de remédio. Porque você não despertou interesse nele de verdade. Você está querendo que ele te escute. Você não está despertando interesse no outro. Comunicação.
Então, a gente não pode ter receio naquilo que a gente está oferecendo e naquilo que a gente está falando para a pessoa. Porque quando a gente mostra segurança, a gente impõe quais são as regras do nosso negócio. E elas têm que ser impostas. Isso não é ser duro, isso é ser firme. E ser firme não é ruim, ser firme é bom. Ser firme é que vai levar você a ter o quê? Credibilidade. Ou alguém fecha contrato com alguém frouxo, que faz tudo que o outro quer. Imagina se a cliente vai lá na Dadinha, no salão da Dadinha, e a Dadinha fala para ela assim, olha, eu vou cortar o seu cabelo, assim, assim, vai ficar bom, tá, não sei o quê. E aí, ou a cliente chega e fala assim, faz qualquer coisa aí. A Dadinha vai falar qualquer coisa, não. Como é que você quer? Você quer que eu corte curto, comprido? Quer que, né? Aí você imagina se a mulher vira e fala assim, não sei, corta aí, qualquer coisa tá bom. E a Dadinha corta qualquer coisa da cabeça dela. Que credibilidade ela teria? Tudo, em todas as profissões é assim. A Lúcia, gerente de projeto. A pessoa passa um briefing do projeto completamente destrambelhado e a Lúcia entrega qualquer coisa. Se a outra parte não for clara nos detalhes que ela precisa para que a Lúcia execute o projeto, se ela não tiver seriedade de dizer não, você não me deu subsídio suficiente para que eu possa gerenciar esse projeto. É postura em tudo. Então, se a gente não passa essa segurança na nossa fala, na nossa postura, no nosso comportamento, naturalmente o outro vaza. Nesse momento, por exemplo, que a gente está no pré-cadastro, é a melhor experiência. Porque é a tua segurança no que você vai dizer para o outro a respeito do projeto que a gente tem na mão é que vai criar o vínculo, que vai falar, o desejo de estar presente no que você está propondo para o outro. É o quê? É o brilho nos olhos, é a entonação da voz. Você imagina, você fala assim, nossa, você não sabe, a Adnesse fechou aqui no Brasil? Ixi, menina, você não tem noção. Fechou. Pois é, um monte de gente ficou a ver navios, foi um negócio, está todo mundo sem saber o que fazer. Fora que assim, né? Está vendendo lá os produtos de qualquer jeito, ninguém cicla mais. Você imagina você falar isso para alguém? Depois você fala, mas a gente tem um novo negócio aí, um negócio, eu não sei direito. É um novo negócio, parece que vai ter os mesmos produtos, mas eles não explicaram direito ainda. Mas eu queria que você trabalhasse comigo, né? Então, é sobre como e o que você verbaliza. Agora, é diferente você falar assim, nossa, você não sabe. Não, a Juness foi comprada lá nos Estados Unidos por uma empresa americana e eles decidiram descontinuar a operação do Brasil por questões burocráticas deles, né? Porque faz parte de grandes aquisições, eles enxugarem a operação. Mas, graças a Deus, os nossos duplos diamantes e diamantes já estavam com outro negócio engatilhado, já muito atentos ao movimento que estava acontecendo lá nos Estados Unidos, e a gente já está com outra empresa engatilhada para ser lançada agora em abril, uma empresa com upgrade de produtos, daqueles produtos que nós tínhamos, com tecnologia brasileira, com muito mais do que produtos, a gente vai ter aplicativos, sites, energia limpa, uma série de informações a respeito de longevidade, saúde e bem-estar, ou seja, um portfólio muito maior do que nós tínhamos através do marketing de rede. Você acredita numa coisa dessa? Exatamente. E eu estou aqui para te convidar para você fazer parte e ser pioneiro nesse grande lançamento que vai acontecer agora em final de abril, início de maio. Posso contar com você? Vamos trabalhar junto?
Difícil? Não, né? Simples, curto, direto. Comunicação. Qual é o erro que as pessoas cometem nesse momento, por exemplo? Ficar explicando muito. Ficar explicando muito. Por que que a Juness fechou e o que que é o negócio. Quando você tenta explicar demais, você se enrola. Porque você parece que está se justificando. Então, tudo isso são pequenos detalhes e ajustes na comunicação que são importantes. Todo dia a gente acerta? Não. E tudo bem, gente. Viu? Não tem problema. Vocês acham que eu também não falo demais às vezes? Falo. Eu não parei de falar, ó. Estou há quanto tempo falando aqui? Né? Como fala, o que fala, para quem fala. Eu falei isso, acho que a semana passada para o Beto, né? Não existe um texto pronto para você mandar para todos os prospectos. Tem que ser pessoal para quê? Para que a pessoa que esteja do outro lado sinta que é para ela. É sobre ela, bom para ela, é com ela que você está falando. Então, você precisa contextualizar. Ai, amiga, lembra que você falou para mim que queria viajar muito? Que o seu sonho era viajar o mundo? Então, chegou a oportunidade. Que a empresa que a gente vai trabalhar, com certeza vão ter muitas viagens no mesmo estilo que nós tínhamos na empresa anterior. Basta você me passar os dados que eu já pré-cadastro você. E assim que lançar e começarem a falar das viagens, eu vou te comunicando e te conecto para que você entenda melhor como trabalhar com a gente. O que que eu falei para ela? Falei alguma coisa de produto, de site, de aplicativo? Não. Eu falei aquilo que ela queria ouvir. É sobre ela, não sobre o que você tem, que você gostaria que ela ouvisse. Então, é isso, tem que ter esse, que aí tem a ver com a abordagem, com a sondagem, com todos os treinamentos que a gente já falou, né? Mas na hora que você vai para o ringue da exposição, você tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado com gingada, né, Lu? Nossa, assim, é importante esse livro aí que você indicou, né, Ana? Tô, falta aqui para umas 30 páginas para eu terminar. Ele é muito bom, muito bom. Tudo aí que você está falando, tem aqui os exemplos, né, das objeções, essa questão aí de que se a pessoa não está prestando atenção. Tem aqui até um texto feito, né, é mais ou menos o que você falou mesmo, né? Falar para a pessoa, ó, falar do meu produto sem entender, falar do produto sem entender suas questões seria um desserviço e uma perda de tempo para você. Você merece mais do que isso. Por que não remarcamos? E a questão aí das objeções, né? É praticamente o sococô, né? Que você falou, né? Sorria, contorne, Concorde. concorde, tudo aqui tá no livro, é meio que assim, admita, concorde, porque a hora que você fala alguma coisa que o cliente não gostar, ou alguma coisa contra, ou que faça ele se sentir acuado, aí você já perdeu ele. Então, tudo você tem que concordar e depois você tem que. Aí são técnicas, né, que está escrito no livro. Se você não tem uma resposta ainda, tal, lança uma pergunta aberta de alguma outra coisa para desviar ele do foco, né? Nossa, esse livro é muito bom, muito bom, Muito bom, né, Lu? Ele muito é bom. assim, a gente tinha que ler de 3 em 3 meses ele para dar Tem que ler, porque são muitas sugestões legais, e ele fala que para você tentar chegar nas objeções em 5 minutos. Então, quanto mais antes você e contornar a objeção é técnica. Então, quanto mais você lê e escrever umas frases, né?
e tentar chegar nas objeções o mais rápido possível, maior chance do cliente comprar de você. Então, é tudo técnica, né? Basta a gente Exercitar. sentar, exercitar, estudar. Estudar e pôr em prática, né? É. Porque é Até isso. já, até já estou pensando em comprar outro livro dele aqui, que é o Inteligência Emocional em Venda também, que eu já É estou muito bom interessada também. já. A gente pode falar dele também mais para frente. É Uhum. muito bom também. Porque é aquilo que eu falei a semana passada, a venda é emoção, é É, transmitir emoção, né? ele fala aqui, a venda é emoção, né? E a questão lá dos seres humanos não gostam de mudanças, ele fala, né? Então é toda uma técnica aí para você não Exato. irritar o seu cliente, No caso confrontar. no caso da prospecção, é aquilo que a gente falou a semana passada também, né? Você não pode falar para outra pessoa que ela vai ter que mudar para ter resultado. É, é. Apesar de que a gente sabe que a pessoa tem que mudar. Todos nós aqui mudamos muito, né? Todos nós Deixa a mudamos muito. pessoa ir sentindo aos poucos, ela tem que mudar. É. E a proposta é isso, por exemplo, tem pessoas que não gostam de ler, tem muita gente que não gosta de ler. Eu, a Lúcia, a Val, o Beto, eu não sei porque ele nunca falou, mas nós gostamos de ler, nós lemos. Estamos o tempo todo lendo alguma coisa, né? Então, Tem a- muita coisa, outras coisas, não, mas eu preciso voltar a ler esses livros aqui, isso fazer aí, hábito é isso. Quando a gente começou lá atrás no marketing de rede, dentro dos nossos treinamentos, tinha ouvir um áudio e ler 20 minutos de um livro, ouvir um áudio e ler 20 minutos de um livro. Então, a gente foi catequizado nisso. Então, Jim Rohn, Zig Ziglar, era obrigatório a gente ouvir o áudio e ler 20 minutos de livro. Então, eu posso falar para todos vocês que estão aqui e que não pegaram esse início, se você colocar isso na sua vida, vai mudar a tua vida, em todos os sentidos. Quem não tem os áudios do Zig Ziglar e do Jim Rohn, me pede que eu mando, tá? Os áudios do Zig Ziglar, gente, vocês não têm noção do que é o Zig Ziglar. Os dois, nossa, os dois são Os dois. O Jim Rohn é fantástico, né? tipo Fantástico. A gente sabia de cor, né? mantra. Sabia de cor. Eu sei alguns de cor. O que eu mais gosto é o das objeções. Que ele fala dos pássaros. Que ele fala. Nossa, Os o que eu pais. mais gosto é o das objeções. Ele fala do. Inclusive, o Victor passou por uma objeção muito parecida com a que o Zig Ziglar fala. Ele uma vez convidou um rapaz para ir numa apresentação no Gazeta, que é na Paulista, aqui em São Paulo, né? E o cara disse que não poderia ir, porque às 8 horas era o horário que ele levava o cachorro para passear. E ele morava no prédio ao lado do Gazeta. Os pássaros. Então é isso, né? São as desculpas que ele fala do cara. Hoje não dá porque eu tenho que consertar o meu telhado. Não dá. Eu não posso ficar com as centelhas no meu. Eu tenho que E tirar o para lixo. tirar o lixo. A semana que vem eu vou ter que tirar o lixo. É o dia que eu tiro o lixo. Quem me conhece também há mais tempo, sabe daquela que eu estava em Brasília e a moça mandou a história da calopsita, que ia botar o ovo, e que estava entalada com o ovo, e a prospecta tinha que ficar lá esperando a calopsita botar o ovo. Ai, ai, ai.
e por aí vai, né? Então, as objeções, essas são as pistas frias que ele fala, Uhum. né? Falsa, né? Onde, na verdade, a pessoa está dando uma desculpa para você com uma coisa comprada. Aí, no dia seguinte, a Carla ligou para ela e falou: e aí, a calopsita botou ovo? Deu uma de maluca, né? E a mulher falou que botou o ovo, que estava lá chocando. Ela falou: então a gente pode sentar para tomar um café. Porque aí a mulher já tinha botado ovo, né? Ai, gente, é muito divertido esse nosso negócio, né? E aí essa questão, né, quando alguém fala uma objeção, né, no livro, né, ele fala assim, no nosso cérebro, quando alguém fala uma objeção, ou a gente vai lutar, confrontar, falar, não, você está errado, ou a gente vai fugir. O cérebro é assim, vai lutar ou fugir. Se Isso, lutar, perdeu, se fugir, também perdeu, né? E exatamente. aí por isso das técnicas de já deixar, né, treinado, estudado, assim, as objeções aí, as maiores objeções, tal, para que quando alguém falar essa objeção, você não provoque esse sentimento na gente de, ai, meu Deus, ou eu vou lutar, eu vou fugir automaticamente, né? Então, Exatamente. é É, muito bom o livro para a gente treinar, porque objeção, ele falou, objeção nunca vai deixar de existir. Então, a gente tem que treinar, né? Para que a gente não reaja ou defensivamente ou ofensivamente, né? exatamente. É treino, é É, treino. Mas para treinar tem que fazer, né? fazer. Se você faz, é aquilo que eu falo sempre. Você não precisa se preocupar que você não vai matar ninguém falando. O máximo que pode acontecer é queimar e você ter um tempo para poder falar de novo com a pessoa, É, né? aí próximo, né? Próximo, e vai em frente. Agora, o que não pode é ser ignorante, é perceber que não está tendo resultado e não querer voltar, dar um passo atrás e estudar e entender por que que não está É, tendo resultado, porque muitas vezes está na tua fala, na forma, é, na fala, na tua comunicação que está o erro. Então, às vezes a gente empaca e não consegue entender aonde empacou e o problema está com a gente, não está com o outro. Às vezes é o volume mesmo de pessoas, mas às vezes é com a gente mesmo, que a gente está com preguiça de, né, de rever como a gente está fazendo. Que é aquilo que eu falei, se você quer se comunicar de uma única forma com todo mundo, muito provavelmente você vai excluir um monte de gente. Mas se você prestar atenção, Ana, mas eu tenho preguiça de mudar a forma de comunicar. Então, tudo bem, não tem problema nenhum você ter essa preguiça e não querer mudar. Só que saiba que você vai ter menos resultado. É só isso, né? É só a respeito do resultado que você vai ter. Vamos ver, tem alguém com alguma pergunta? Tem sido mais rápido, né? é. Ah, outra coisa também do livro, né? Que você sempre fala, é fazer perguntas, né? Perguntar mais do que falar. E se falar aí no livro também fala. Se você fica falando, vomitando, o cliente enche o saco, não quer mais te ouvir, né? Tem um capítulo que ele fala, cala a boca. É isso. E aí o que ele fala também até do córtex, né? Quando a pessoa fala de si própria, que é isso que é importante a gente perguntar dela, né? Quando ela fala de si própria, ativa o córtex, que aí ativa lá a dopamina e tal, e faz a pessoa se sentir bem, né? As pessoas gostam de falar de si, né? Exatamente. Que é aquilo Aí que eu falei, você que eu já fazia, falou, que eu fazia perguntas para as minhas amigas. Como é que você está se sentindo? Você tem alguma coisa no seu organismo que te incomoda? E ela falava de coisas que eu não tinha perguntado, coisas absurdas. Que eu fazia uma pergunta aberta e ela saía falando, 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 contando a vida inteira, né? É isso mesmo. A venda é sobre o outro, não é sobre nós.
Se a gente entender isso, acabou. Fala, Dene. Olá, boa noite. Tudo Tudo bem, bem? Florzinha? Tudo, e você? Tudo tranquilo. Estava somente ouvindo porque estava em afazeres domésticos, mas assim, quando vocês falam aí dessa situação das objeções, me lembrou um fato que aconteceu recentemente, que eu estava dialogando e geralmente eu enfatizo os resultados que outras pessoas já tiveram a partir do relato, né, principalmente com o reserve, porque ele acaba tendo multifuncional, né? E aí quem tem níveis lipídicos, ele vai ajudar, quem tem problemas de circulação, ele iria ajudar. Pronto. E aí nesse relato que eu estava fazendo, aí a colega fez, Dene é aquela pessoa que para tudo ela tem um caso para contar. Aí eu ri e respondi para ela, porque assim, como a gente tem muitos vínculos, então naturalmente cada um tem suas histórias, né? E aí quando a gente faz o relato dessa vivência de cada pessoa, acaba sendo de fato muitos casos. Aí a gente passou a situação e depois eu vim para casa refletindo. Ela me chamou de mentirosa por jeito, foi, e fiquei, eu não vou me ofender com isso. Primeiro que eu não estava mentindo, eu só estava relatando experiências diversas, porque assim, vocês com certeza que estão há muito mais tempo, tem muito mais relato para ser feito de cada pessoa, um que usou para alergia, o outro que usou para determinada situação, para problemas com sintomas da menopausa, e cada um teve o seu resultado. Então, é como se você estivesse tentando vender porque ele serve para tudo, quando na verdade você está apenas, né, enfatizando relatos de quem já vivenciou experiências positivas com ele. Aí, quando vocês falam dessa questão, me recordou esse fato, porque na hora, assim, eu falei exatamente desse jeito. É como a gente tem muitos vínculos, então, assim, naturalmente vão ter relatos diversos. Mas depois que eu fiquei refletindo, né? Ela pode estar usando É, aquela expressão de que é história de pescador, né? Que cada um tem uma para contar sobre mas, na determinada verdade, viu, situação. Dene, quando a pessoa vem com esse tipo de objeção, porque foi uma objeção, né? Ela estava tentando te desmoralizar, entre aspas, na frente da outra pessoa, né? Dizendo, ah, Dene tem sempre uma história para contar, conhece muita gente. E você fala assim, você imagina que esse nosso produto já ajudou milhares de pessoas, de fato, com casos completamente diferentes, e os que eu estou contando aqui para você não é nem um décimo do que tem dentro das nossas equipes e dentro da estrutura do nosso negócio. Mas eu entendo você, é difícil de acreditar que tem um produto tão bom, né? Entendeu? Então é o só Uhum. cocô. Você contornou, sorriu, concordou com ela. É difícil mesmo acreditar, mas você justificou, calou a boca dela, deu um tapinha na bunda dela e pronto. E assim, eu nem fiz essa leitura de que ela levou para esse lado, que era tentando desmoralizar, porque era um diálogo, éramos em 4 colegas somente. Ela, inclusive, já estava fazendo uso de um dos produtos, que era o Stay Cool, e já tinha 2 outras colegas que também estavam usando o reserva, então já tinha o relato delas ali e, naturalmente, de pessoas outras que eu estava levando porque usaram com outra finalidade e também tiveram resultado. Então, era uma conversa sadia, eu nem fiz essa interpretação, Nem só que teve. depois eu fiquei refletindo, né, dessa Não, forma. mas tudo é treino, né? Você vê como tudo é treinamento? Tudo é Sim, treinamento. sim, com certeza. Muito bom, obrigada, viu? Eu Por me lembrei, nada. uma vez eu estava no clube, na piscina, com uma distribuidora, e falando a respeito do negócio para um rapaz que ela estava tentando prospectar, né? Essa minha distribuidora. E aí chegou uma outra amiga despeitada e virou e falou assim: Ah, esse negócio aí é aquele tipo de pirâmide, aquela coisa horrorosa, sabe? Elas ficam tentando convencer as pessoas. Imagina. Aí eu
Contei até 3, eu tinha pouca experiência na época, né? Contei até 10, né? Quase afoguei ela na piscina, foi a Mas te vontade que contei. deu, né? Mas virei para ela e falei assim: nossa, engraçado, né? Você chegar a interromper a nossa conversa para falar de uma coisa que você acha, sem o menor conhecimento, interromper duas pessoas que trabalham com o que estão dizendo que fazem, e ainda querer desmoralizar a gente na frente do fulano. Ixi, foi no peito. Aí ela, não foi essa a minha intenção. Eu falei, não, claro que não. Claro que não. Você estava querendo alertá-lo para uma coisa que você acha que é, sem ter conhecimento. Desse Aí jeito. ficou aquele silêncio, assim, né? Ficou aquele silêncio. Pois Aí é, a gente conversamos acaba sobre outra passando. coisa. Eu falei, não, deixa em outro momento, a gente senta, conversa com você, fulano. Mostra, senta aqui, mostra o negócio de fato, se você realmente tiver interesse. Mas você tem duas opções, falei para ele. Você pode se interessar, a gente senta e conversa, ou você pode acreditar na fulana e achar que é uma pirâmide, que não é para você e tudo mais. E adivinha o que que ele Uhum. achou? Que era que o equívoco estava na parte de lá, né? E tudo bem, entendeu? Isso que é importante também, gente. Se a pessoa te traz uma objeção, né? E a objeção que ela te traz, ela não quer ouvir, pelo amor de Deus, encerra o assunto. Encerra o Sim, assunto. Não vai ficar discutindo com a pessoa se quem está certo, quem está errado. Encerra o assunto, próximo, e deixa para lá, né? isso. Eu tenho feito isso na venda direta, né? Porque à medida que a gente vai explicando os benefícios de cada produto, aí vem os questionamentos diversos. E aí eu explico, geralmente eu uso esse tipo de fala, assim, você não está obrigado a fazer a aquisição do produto. Eu estou te esclarecendo porque caso ele atenda às suas expectativas e você ainda desconheça isso, algum detalhe que possa fazer diferença para você, então eu estou explicando. Mas não significa que você tem que fechar a venda. Eu estou te apresentando, a decisão é sua. Se é o melhor momento, é você quem decide. Se financeiramente falando é o seu momento, é você que decide. Pronto, você já tem várias outras tentativas, na maioria dos casos, né? De solucionar esse problema que você tem vivido e até o momento você não conseguiu. Então, se você quiser experimentar dessa forma, aqui está o produto. Se não, a gente respeita e a vida segue. Pronto. Até o momento não tive maiores problemas no sentido de conflitos, né? A gente explica, dialoga, não quero, não vou, não discordo, tranquilo, a vida segue, né? Dessa forma, mesmo porque assim, tem aquela pessoa que se propõe a ouvir, e tem essa pessoa que a objeção vai além disso. Então, qualquer argumento que você use naquele momento não vai convencê-la. Aí eu tenho aproveitado as suas orientações para dizer, pronto, agora você já sabe que o produto existe, quando for oportuno para você, caso seja em algum momento, aí você faz contato. Pronto, É dessa isso, forma. isso aí. É isso. Nesse livro, inclusive, ele fala para você distinguir o que é uma pista fria e o que é verdade. Então, você tem como fazer perguntas para entender se a pessoa está querendo te dispensar porque ou ela não tem dinheiro, ou porque ela não tem coragem, ou porque ela não quer, ou porque ela não gosta, ou porque não é o momento dela, ou se de fato ela não tem dinheiro, ela de fato não pode consumir aquele produto, ou não tem condições de consumir aquele produto, enfim. Então, o treinamento está nisso também, para você entender se a pessoa está querendo se livrar de você, né? Que a maioria não tem coragem de dizer não. A maioria te Sim. dá uma desculpa ao invés de te dizer não. Por isso que, neste momento, dentro da prospecção de negócios, é muito mais difícil a pessoa dizer não. Porque você está falando de um negócio que ela vai se cadastrar sem pagar nada. Ela vai se posicionar só no negócio. Então você vai deixar ela tão Uhum. pequenininha, porque ela não pode nem te dizer que não tem dinheiro, que é a desculpa Isso. mais comum, né? Uhum. É isso. Obrigada, Verdade. viu, Dê?
Muito obrigada aí. Por nada. Obrigada a você. Muito bem. E aí, turma? Vamos encerrar? Vamos treinar? Muito bom Vamos? hoje. Gostei bastante. Que bom. Ana, só uma. O que eu achei legal no livro que ele fala também, ele fala, Ah, né, o falar de si ativa lá a dopamina, e o autor até chama isso de como se fosse um crack cerebral. Então, ele é e uma é coisa que mesmo, né? muito bom chamar de crack cerebral, o falar de si. As pessoas não percebem. A maioria não percebe, porque a maioria não tem esse discernimento. A não ser quando você fala de negócios, né? Quando você fala de negócio propriamente dito, você vai falar, não do nosso tipo de negócio, mas outros business, que você vai vender alguma coisa concreta, aí não, aí é mais complexo, né? É mais complexo. Mas no nosso caso, que a gente vende um negócio de construção de vida, então a gente está falando ou de bem-estar e qualidade de vida, quando a gente fala dos produtos do que a gente vai vender, ou de bem-estar e qualidade de vida quando a gente fala do negócio que a gente vai vender. Então, é sempre sobre o outro, é sempre sobre o que ele deseja, o que ele anseia, o que ele precisa. Então, é fundamental você ter conhecimento para poder. E aí, a comunicação, né? Fechando esse capítulo da comunicação, ela é fundamental por quê? Porque se você não se prepara para fazer boas perguntas, e aí eu vou dizer mais, tá, gente? Eu vou dizer uma coisa que uma vez fez total diferença com uma vendedora da época da publicidade, ela me falou. Ela não lia. Ela não lia absolutamente nada, ela não lia jornal, ela não lia nada, ela só consumia televisão, rádio, só. Ela não lia, ela não tinha informação, ela tinha preguiça de ler. Aí uma vez a gente foi numa reunião de um grande cliente para fechar um patrocínio, e estava lá o vice-presidente, o diretor, o gerente e tal, não sei o que, tinha umas 7, 8 pessoas. E entramos nós duas na sala para fechar um projeto muito bacana, um projeto que já estava andando, mas era o fechamento do projeto. E naquela semana tinha estourado uma notícia na Veja. A Veja era uma revista que todo mundo lia, né? Todo mundo recebia semanalmente. Tinha estourado uma entrevista nas páginas amarelas lá da Veja, daquelas ardidas, sabe? Bem. E o início da reunião toda foi falando a respeito daquele caso que tinha sido falado na Veja. E a menina não abriu a boca. Por quê? Porque ela não fazia ideia do que estava sendo dito. E eu fiquei trocando ideia com os caras lá e tal, papapá, não sei o quê, fechamos o contrato, não sei o quê. Quando entramos no carro, ela sentou do meu lado, ela falou assim: eu estou morrendo de vergonha. Quantas vezes você me falou que eu precisava me informar? E eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Então, quando a gente fala lei, é para você ter palavras. A leitura vai te trazer palavras novas, vai te trazer argumentos novos, vai fazer o seu cérebro circular para que você possa, quando estiver com pessoas diversas, porque o nosso negócio coloca a gente na frente de pessoas de todos os níveis intelectuais, todos os níveis emocionais, todos, absolutamente todos. Então, se você quer crescer e se desenvolver e ser um grande líder na organização, você precisa saber falar. Precisa saber falar. E para saber falar, você precisa estudar. Porque aí vai circular as informações, e quando você estiver perto de uma pessoa que para você parece maior do que você vai poder falar de igual para igual. Porque você tem conhecimento.
Porque o conhecimento é igual para todos. Eu estava falando, inclusive, hoje de manhã, com o rapaz do Uber que eu peguei. Ele falou sobre isso. Ele falou, eu morava na favela. E os meus amigos disseram que eu enriqueci. Porque ele tem um carro bom, comprou uma boa casa e tem uma casa na praia. Tem 35 anos. Os meus amigos dizem que eu enriqueci. Só que enquanto eu levantava todo dia às 3:30 da manhã para trabalhar de Uber e ganhar de 300 a 400 reais por dia no Uber, eles ficavam no boteco até 3:30 da manhã. Então, estava saindo para trabalhar, eles estavam lá bebendo, enchendo a cara de cachaça. E aí a vida foi generosa para mim. Então, todo mundo tem 24 horas e todo mundo pode fazer o que quiser com as 24 horas que tem. Mas depois, lá na frente, não vai reclamar que não tem resultado. Porque é como você gasta o teu tempo, é com o que você gasta o teu tempo é que vai trazer o resultado que você deseja. Então, aproveita que a gente está conectado aqui toda segunda-feira e dando dicas excelentes, mas não só escute, principalmente você que está escutando depois. Pega a dica do livro, que está nos grupos todos de objeções, compre e leia, grife, estude e pratique. Você vai ver a diferença na tua vida. O Jim Nonato Rohn, sempre fala, qual que é o preço estude. do seu sucesso? É um livro de 40 reais? Né? Você imagina É, se você comprar um livro de 40 e poucos reais e ele mudar a tua vida? não tem preço. É simples assim, gente. Né, Lu? Jim Rohn, estude, pratique e ensine. Exatamente. Estude, pratique e ensine. E rumo ao topo. E não autor. Zig Ziglar. A gente mistura todos eles, né? Certo, turma? Então vamos para a semana. Amanhã tem live, Nonato, com um convidado especial. Logo, logo vocês vão saber quem é, tá bom? E bora para a semana aí. Beijão a todos. Obrigada pela presença. Semana que vem, mais. Vamos tirar foto. Foto, foto, foto. Tudo bem. Isso aí. Foto tirada. Beijão. Boa semana.